Olá, professores, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma live da nossa Escola de Formação Paulo Freire, da SME, aqui do Rio de Janeiro. Eu sou Thiago Fortunato, da Escola de Formação Paulo Freire, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ADR, a Avaliação Diagnóstica em Rede. E, para participar desse momento mais que especial, nós contamos aqui com a presença da Cristiane Fournier, que atualmente está à frente da CAVE, que é a nossa coordenadoria de avaliação da SME, e também a Thalita Barbosa, do CAED, que está aqui com a gente falando um pouquinho também sobre todo esse processo de aplicação da prova diagnóstica, da avaliação diagnóstica em rede. Bem, queria lembrar a todos vocês que esse conteúdo está lá no nosso canal da Escola de Formação Paulo Freire, que é youtube.com/epfsme, e você também pode colocar aqui nos comentários as suas perguntas, que a gente vai responder depois uma a uma com calma, tá bom? Bem, para começar a falar sobre essa importante avaliação da nossa rede, nós vamos falar com a Cristiane Fournier, que vai trazer as principais informações sobre a aplicação e outros detalhes sobre a avaliação. Seja bem-vinda, Cristiane. Obrigada, Thiago. Boa tarde a todos os nossos gestores e professores. Para aqui a gente está no mais um encontro para falar sobre as orientações da nossa primeira atividade diagnóstica em rede. Um momento importante, que a nossa rede passa de verificação de aprendizagem após o primeiro bimestre letivo. A gente sabe o quanto é engajador, esse momento de verificação de aprendizagem em cada unidade escolar. O aluno ele é motivado a ir para a escola porque ele sabe que vai ter uma verificação de aprendizagem, ele sabe que ele vai estar sendo avaliado. Então, a frequência ela é favorável. Então, é importante que todos os nossos gestores aproveitem esse momento para realizar a atualização cadastral desse aluno que, porventura, não esteja indo para a escola como ele deveria, e sensibilizá-lo para que ele continue frequentando a unidade escolar, incentivar o uso de todas as ferramentas pedagógicas disponíveis, a utilização dos nossos materiais pedagógicos, material Reeduca, as trilhas de recomposição, o PNLD, tudo que a gente vem ofertando enquanto política educacional para a rede. É importante que vocês deem visibilidade, a tudo que a gente vem ofertando a cada aluno nosso, e o quanto é importante o uso dessas ferramentas no seu aprendizado. A nossa atividade diagnóstica em rede, ela tem por objetivo, primeiro, diagnosticar a aprendizagem de cada aluno, de cada estudante nosso, em relação aos seus objetivos de aprendizagem. E, a partir daí, apoiá-los na sua promoção, sem caráter classificatório ou punitivo. O que a gente quer nas nossas avaliações formativas é identificar o ponto que esse aluno se encontra, para que a gente consiga calibrar o nosso planejamento e que ele seja mais personalizado possível para a gente sanar os desafios de cada aluno nosso. Proporcionar ao professor uma análise do desenvolvimento das habilidades dos seus alunos, a fim de direcionar as intervenções pedagógicas. Como eu falei, a gente proporcionar cada vez mais um ensino personalizado e qualificado a cada aluno, para que eles avancem no seu processo de aprendizagem. O outro objetivo, não menos importante, é que ele auxilie os nossos alunos, cada estudante nosso, na sua trajetória educacional, e aí estimulando o seu desenvolvimento, a fortalecer o compromisso e a responsabilidade com o seu aprendizado, com o ensino, e mostrar que tudo está integrado, que a gente tem o nosso currículo, que ele está integrado com as diretrizes que a rede coloca, que a escola tem a sua autonomia, e que isso tudo vai ser refletido lá na avaliação, na nossa atividade diagnóstica em rede. Então, nós vamos conversar agora sobre as considerações sobre a aplicação da nossa primeira atividade diagnóstica em rede de 2023. Então, quando que ela será aplicada? Nos próximos dias 11 e 12 de abril, entendendo que todas as escolas que já tiverem com todas as suas provas e cartões respostas, elas já podem ir adiantando e estando aplicando as atividades diagnósticas em rede assim que tiver tudo ok, com tudo recebido. Sempre lembrando que tem que separar um dia para a prova de língua portuguesa e outro dia para a prova de matemática. Quem é que vai estar realizando essa avaliação?
todos os nossos alunos do 1º ao 9º ano e projetos. Então, aí está incluído o Acelera Carioca, o Carioca 1, ano 2 e o Carioca 2. Né? O que estaremos avaliando? Estaremos avaliando leitura, matemática e escrita para os nossos alunos do 1º ao 6º e projetos. E como é que o aluno vai, né, realizar essa avaliação? Ela é para ser realizada impreterivelmente, né, no seu formato impresso e presencial na escola. Também as escolas que tiverem capacidade de estar realizando de forma digital, né, mas na escola, ela também pode estar se utilizando desse recurso, né, de avaliação digital. E também o formato digital, de uma forma excepcional, né, visto que a escola ficou mais de uma semana fechada por qualquer motivo, ela também pode estar usando o recurso digital, sendo acordado com a sua CRE, está realizando a prova nesse formato. Tá? Fora isso, a gente pede que todas as avaliações sejam realizadas presencialmente na escola. E como é que esses cadernos de prova estão preparados? Os alunos do 1º ao 2º ano, eles terão uma prova de escrita com 5 questões e provas de leitura e matemática com 15 questões cada, sendo cadernos separados de língua portuguesa e caderno de matemática. No 3º e no 4º ano, a prova de escrita será de 5 questões, a prova de leitura, 22 questões, e de matemática, 22 questões, cadernos separados também, né? Justamente por conta da estratégia de um dia ser prova de língua portuguesa e outro matemática. No 5º ano, que os alunos já têm uma maturidade e já estão preparados, a prova de escrita será composta por uma questão, né, que será aí uma redação. E os cadernos de língua portuguesa, leitura e matemática serão compostos por 22 questões cada, também cadernos separados. No 6º ano, né, e projetos, a gente vai ter na escrita uma questão, tá? E os cadernos de leitura e matemática, 26 questões cada, também cadernos separados. Do 7º ao 9º ano, teremos o caderno de leitura com 26 questões e o caderno de matemática com 26 questões. Então, vocês estão vendo que os cadernos eles estão dispostos separados para facilitar a aplicação e o aluno consiga fazer num dia língua portuguesa e no outro dia matemática. E aí, o que a gente pede com isso, né? Vou reforçar a necessidade dessa aplicação no seu formato presencial na escola, sendo excepcionalmente realizada aí no formato digital, né, através da plataforma Reeducação, aqueles alunos que realmente estiverem impossibilitados, e relembrando que as escolas que tiverem possibilidade de realizar aí a prova na escola de forma presencial, no formato online, ele também pode estar sendo realizado dessa forma pela plataforma Rio Educa em Ação. E um recadinho importante, que todos os nossos alunos, público-alvo da educação especial, precisam e podem realizar a sua atividade diagnóstica em rede com o apoio sempre que possível. Tá? E aí, uma orientação extra sobre essa aplicação, né? É a importância da correção dos cartões respostas de leitura e matemática, que ele precisa ser realizada por meio de leitura ótica, sem a necessidade do lançamento manual. A escola só vai fazer o lançamento manual dos cartões respostas caso ela tenha tido algum problema e ela não tenha os cartões respostas ou ela não tenha conseguido entregar na sua CRE, aí sim ela vai fazer, né, esse lançamento de forma manual. Fora isso, toda a correção será feita pela leitura ótica de cartões de resposta. E caso a unidade escolar necessite realizar o lançamento dessas respostas na plataforma Reeduca em Ação, ela vai ter até o dia 17 de abril para fazê-lo, bem como,
né, o lançamento da correção da escrita. Porque a correção da escrita, ela não é feita por leitura ótica. Então, sim, o professor tem até o dia 17 de abril para entrar na plataforma e fazer esse lançamento também, né, da avaliação de escrita. E como é que deve ser esse preenchimento desse cartão-resposta, né, dos nossos alunos? Cada aluno recebe um cartão-resposta individualizado, identificado com o seu nome, a sua turma, né, o nome da sua escola. Né? É importante, lá vem o nome da sua matrícula, e aí é importante que ele preencha toda a bolinha, né? Evite fazer um X ou só um tracinho, né? Evite marcar duas alternativas para que essa resposta não seja invalidada. É importante que ele preencha corretamente o seu cartão-resposta. E a gente sabe, né, que a nossa avaliação, a atividade diagnóstica em rede, a gente envia uma base de alunos, né, para o CAED, para que eles preparem esse cartão-resposta, lá no início de fevereiro. Então, pode ser que algum aluno ele seja transferido ou ele não tenha sido contemplado com o seu cartão-resposta individualizado. Mas vocês já sabem que cada pacote de cartão-resposta ele vem com quatro cartões de respostas em branco para a gente atender justamente esses alunos, né, que tenham tido alguma transferência, algum problema com o cartão-resposta. Aí é necessário que a escola preencha o nome do aluno, bote a data de nascimento e preencha o código de matrícula desse aluno. Isso é super importante no momento da identificação. Então, aí reforço, né, essa importância do cartão-resposta, ele está preenchido corretamente. Né? E por que a gente fala isso? Do primeiro ao terceiro ano, esse cartão-resposta ele vai ser preenchido pelo professor aplicador. Tá? E aí eu reforço aí a atenção desse professor também ao preencher esse cartão-resposta dos alunos e verificar para aqueles que já, né, preenchem sozinhos, se eles responderam correto, se eles preencheram corretamente o seu cartão-resposta, se eles não amassaram. Né? A gente não pode ter cartão amassado, que depois, na hora da leitura, isso traz problema. Verifique se está tudo correto antes de armazenar esse cartão e devolver a sua CRE para que ele seja recolhido para fazer a leitura ótica. A gente lembra, mais uma vez, que é de responsabilidade de todos os nossos diretores, das nossas unidades escolares, que tudo esteja na embalagem correta, nas caixas identificadas. Esse material ele é para ser devolvido na sua coordenadoria dentro da mesma caixa em que ele recebeu. Né? Não é para a gente devolver amarrado em um saco plástico, sujo e amassado. Ele é para ser devolvido na mesma caixa em que ele foi recebido. Por que isso? Porque essas caixas já estão identificadas. E na hora da gente ter qualquer problema, fica mais fácil de identificar esse aluno, identificar esse cartão-resposta, para a gente tirar dúvidas conforme o seu lançamento e não termos dúvidas, né, sobre esse resultado desse aluno. E eles vão ser disponibilizados, eles precisam ser devolvidos na sua CRE de origem até o dia 13 de abril, às 11 horas da manhã. A partir daí, o CAED vai recolher para levar para a leitura ótica. E aí, por que a gente está reforçando também toda essa atenção, né, na preparação dessa devolução, né, dela estar em caixas identificadas, da gente estar tendo atenção se o nosso aluno preencheu corretamente? Porque esse ano, né, a gente, através da nossa resolução de avaliação, a 378, né, lá de 8 de março de 2023, lá no seu artigo 5º, ela deixa claro que a cada bimestre letivo, né, o nosso aluno ele tem direito a ter, no mínimo, 3 instrumentos avaliativos diversificados, elaborados em consonância com o currículo carioca e com valores definidos pelo professor.
sendo que um deles deve ser a atividade diagnóstica em rede para a composição dessa nota final. Então, lá o professor ele deve e pode dar, né, 3 ou mais instrumentos avaliativos, mas um deles deve ser a atividade diagnóstica em rede. Então, é imprescindível que esse cartão resposta ele esteja íntegro, entregue na sua coordenadoria regional, no prazo estipulado e de forma correta, para que no dia certo esteja disponibilizado aos professores a nota, né, desse aluno que ele obteve na atividade diagnóstica em rede. Né? E quando é que esses resultados eles vão estar disponibilizados para o nosso professor e os nossos gestores? A partir do dia 25 de abril, vocês já vão encontrar, né, essas informações na plataforma Reeduca em Ação. A gente ainda vai ter lá resultados preliminares, que a gente vai ter o resultado da TCT, porém o da TRI ainda não vai estar lá disponibilizado, mas as notas dos alunos já vão estar disponíveis para que vocês consigam incorporar na média desse aluno, tá? E estarem preparados para o COC, que vão acontecer nos dias 27 e 28 de abril. Então, a partir do dia 25, vocês já vão ter a nota das ADRs disponíveis lá na plataforma Rio Educa em Ação. E aí, como cada professor e gestor consulta essa nota para poder, né, ela compor a média de cada aluno nosso. É só usar o login e a senha, CPF e CPF, e aí ele já vai conseguir entrar lá na plataforma e na aba resultados e verificar lá a nota de cada aluno seu, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês. Qualquer dúvida é só estar em contato com a avaliação, né, no e-mail avaliacal@rioeduca.net ou ligar para um dos nossos telefones. Eu agora vou passar a palavra para a Thalita, que é a nossa parceira do CAED, que ela vai falar em detalhes, né, como vai ser essa aplicação e como é esse movimento e a importância da integridade desses cartões, como é realizada toda essa correção lá dentro do CAED. Thalita? Obrigada, Cristiane. Pessoal, olá, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui novamente, né? Iniciando o ano de 2023, né? Com essa atividade diagnóstica, com a primeira atividade diagnóstica do primeiro bimestre, né? A primeira que nós vamos realizar aí no ano de 2023. Bom, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente dar início, então, aqui à nossa apresentação. Bom, então vamos lá, né? Começar aqui as nossas orientações para essa primeira atividade diagnóstica em rede, né? Do primeiro bimestre, tá? Bom, a professora Cristiane já deu para vocês todo o panorama de como vai funcionar essa avaliação, né? Essa primeira atividade diagnóstica. Então, eu vou passar aqui mais rapidamente, né? Só para a gente poder retomar alguns pontos, para a gente poder dar prosseguimento aqui. Então, como a professora Cristiane já disse, né? Nós temos essa avaliação, né? Organizada principalmente, prioritariamente no formato impresso, né? Que é aquele formato que as escolas vão, vocês, né, os diretores, vão receber nas escolas os cadernos de teste e os cartões de resposta para que os estudantes possam realizar a avaliação. Tá? E como a professora Cristiane já explicou, o formato digital também estará disponível, porém para algumas situações específicas, conforme ela já detalhou, né? Então, toda a rede municipal vai participar dessa atividade, né, do primeiro ao nono ano do ensino fundamental e também os projetos Carioca 1, ano 2, Carioca 2 e o Acelera Carioca, tá? A composição da avaliação também, né, a professora Cristiane já trouxe para vocês. Eu só gostaria de reforçar que
os cadernos, eles são separados, né? Então, nós temos cadernos e cartões de respostas de língua portuguesa e cadernos e cartões de respostas de matemática. Então, tem que ficar bastante atento no momento da aplicação, né? Para você verificar qual é a aplicação que você vai realizar naquele dia, se é de língua portuguesa ou se é de matemática. Outra situação também é em relação à aplicação dos itens de escrita, né, que estarão disponíveis do primeiro ao sexto ano, tá? E também para o Carioca 1, 2 e o Acelera Carioca, tá? Por que a gente tem que ter bastante atenção nesses itens de escrita? Porque esses itens de escritas, eles serão corrigidos pelos professores, né? A gente vai ver isso detalhado, e o lançamento, né, dessa correção vai ser realizada única e exclusivamente na plataforma, tá? Então a gente vai ver isso bem detalhado. Então, para essas etapas, né, o professor tem que ter essa atenção de fazer a correção desses itens e realizar o lançamento na plataforma para que a gente possa ter depois a divulgação desses resultados, certo? Bom, o cronograma, como a professora Cristiane também já disse, né? A data oficial da avaliação da aplicação é 11 e 12 do 4, né? Mas vocês recebendo esse material, estando com isso já disponível na plataforma, vocês já podem realizar a aplicação aí a partir da semana que vem. Agora, o lançamento, tá, na plataforma dessa correção, como eu disse, né, da correção dos itens de escrita, ele só estará disponível na plataforma a partir do dia 11, tá? Então, se for fazer a aplicação antes dessa data, você precisa saber que precisa aguardar até o dia 11, que é a data oficial, né, para que você consiga fazer o lançamento dessa correção na plataforma, tá? E vai ser feito até o dia, ele poderá ser realizado até o dia 17 do 4, tá? Então, só ficar atento a essas informações. Bom, como a gente está iniciando aqui o nosso processo, né, dessas atividades de diagnóstica agora do ano de 2023, eu gostaria de, nesse bimestre, trazer para vocês algumas orientações que ao longo do ano a gente pode ir reforçando, mas que eu acho que são importantes para a gente já reforçar agora no primeiro bimestre, porque essas orientações elas vão se seguir também para a aplicação dos próximos bimestres, tá? Então, quais são essas orientações? São orientações em relação ao material que vocês vão receber e a forma correta, né? Alguns procedimentos de aplicação que são importantes para que o professor siga enquanto ele estiver ali realizando essa atividade, tá? Então é importante, assim que receber o material, receber né, o pacote lá com os cartões de respostas e a lista de presença, fazer a conferência se esse material ele está certo, se ele é da turma que você está, né, que o professor está responsável por aplicar. Então, fazer essa conferência e, como eu já disse, os cartões e os cadernos de teste, eles são separados de acordo com a disciplina. Então, isso é muito importante também ter atenção, né, no momento de fazer a entrega desse material para os estudantes, né, e no caso do primeiro ao terceiro ano, na hora que o professor for realizar a transcrição das respostas do estudante do teste para o cartão resposta, né? Então, tem que ficar bastante atento a isso para a gente não ter troca de gabarito, né? Ou seja, eu apliquei um teste de matemática, mas estou fazendo a transcrição num gabarito de português, né? O resultado não vai ficar correto. Então, a gente tem que ter atenção no momento de entregar esse material para os professores, tá? Outra situação também, como a professora Cristiane já destacou, é em relação
à devolução, né, ao recebimento e à devolução desse material. Então, principalmente, gente, os cartões de resposta, né, e a lista de presença que vai também junto com esses cartões, que é a lista de presença da turma, né, que contém lá o nome dos estudantes, a identificação de cada cartão resposta, né? É importante que esse material ele seja devolvido no mesmo envelope em que ele foi entregue. Então, na hora que o professor for abrir esse pacote, é importante que esse pacote não seja danificado, rasgado, né, jogado fora. Por quê? Porque a gente vai precisar desse material, desse envelope, para acondicionar esses cartões resposta e a lista de presença na hora que a gente for devolver, né? Então, é importante a gente ter esse cuidado, né? Outro cuidado importante que a gente precisa ter, nós não podemos reproduzir, né, xerocar nenhum cartão de resposta, tá? O cartão de respostas, ele possui um código, ou seja, um código de barras, um sequencial. E cada cartão ele é único, tá? Então, a gente não pode fazer a reprodução desse material. Mas e se acontecer, né? Como a professora Cristiane disse, a gente pode, como a base das informações desses estudantes foi entregue aqui para nós do CAED em fevereiro, pode acontecer de ter chegado estudante na escola, né? Depois que essa base foi encaminhada para o CAED. Então, nesse caso, como que a gente vai fazer, tá? Então, nesse caso, se eu cheguei lá para aplicar e eu verifiquei que eu tenho mais estudante do que teste, tá? A gente tem algumas alternativas para poder atender esse estudante. Primeiro, como a professora Cristiane já disse, em cada pacote de teste, em cada pacote de cada turma, a gente vai ter um quantitativo de 4 cartões de respostas extras, tá? Então, isso já é prevendo que a gente já tem essa situação, já é comum na escola ter essa situação de você ter essa quantidade de alunos aí que flutuam, né? Está chegando aluno ainda, é início do ano. Então, observem aqui que o cartão, ele é identificado com o nome do estudante, tá? Mas esses 4 cartões extras que serão, né, acondicionados dentro de cada pacote de cada turma, ele não é identificado com o nome do estudante. Então, a gente pode utilizar esse cartão para esse estudante que, por acaso, não tenha um cartão de respostas nominal, tá? O que é importante quando a gente utiliza esse cartão de respostas extra? É realizar o preenchimento no cartão dos dados desse estudante. Então, como o cartão não é nominal, esse extra não é nominal, eu preciso informar no cartão resposta quem é o estudante que fez aquele teste. Então, precisa colocar o nome dele, a data de nascimento e o código de matrícula do estudante, tá? Na lista de presença, vocês podem ver os últimos 4 números de cartões, né, ali no final da lista de presença, eles não estarão identificados com o nome do estudante. Então, ali, o professor ele vai olhar qual é o número do cartão que o estudante fez, vai inserir o nome dele ali e vai marcar o campo base extra, né, informando que esse aluno ele utilizou esse teste extra, tá? Esse cartão extra. Outra situação também que a gente pode, no caso, utilizar para atender esses estudantes que não possuírem cartão de respostas nominal é utilizar cartão de respostas de estudante ausente. Então, vamos supor que no dia da atividade tenha faltado estudante na turma. Você pode utilizar esse teste desse estudante ausente para esse estudante que não possui o teste nominal, tá? Nesse caso, a gente precisa também fazer uma marcação no cartão de respostas. Por quê? Porque se o teste é nominal, então se eu peguei o teste do Bernardo
e eu utilizei para um outro estudante, eu preciso sinalizar isso no cartão resposta. Então, como que a gente faz isso? Marca no cartão resposta o campo 3, indicando que o cartão de respostas foi utilizado por outro estudante. E ali nas quadrículas, o professor vai preencher os dados do estudante que utilizou esse cartão resposta, tá? Na lista de presença também, ele precisa fazer as marcações. Então, ele vai marcar aqui que o estudante está ausente, né? E vai sinalizar que ele, base extra, sinalizando que ele disponibilizou esse teste para um outro estudante que não estava previsto para a avaliação, tá? Então, ele risca o nome do estudante ausente e coloca ali no campo nome do estudante, esse novo estudante ali no campo, tá? E a terceira situação que a gente pode também utilizar é cartão de respostas de outra turma. Então, vamos supor que eu já utilizei todos os cartões extras que eu tinha disponível na minha turma, tá? Mas eu tenho uma outra turma da mesma etapa de ensino, no mesmo turno, né, no turno de atividade ali, eu posso, se tiver sobrando teste nessa cartão resposta nessa outra turma, eu posso utilizar também esse cartão. Então, eu vou pegar esse cartão lá na outra turma e vou fazer os registros aqui, inserindo ele na minha turma agora. Então, como que a gente faz isso? No cartão resposta, o professor vai marcar o campo 4, sinalizando que esse cartão é de outra turma, tá? E vai inserir o código da turma em que este cartão foi utilizado, tá? Esse código da turma, vocês conseguem localizar ele na lista de presença e também no próprio cartão de resposta dos estudantes tem esse código, tá? Da turma. E também vai inserir ali os dados do estudante que utilizou esse cartão. E vai fazer o registro aqui na lista de presença. Como esse cartão não era dessa turma, né? Então eu vou precisar fazer todo o registro aqui, ó, colocando o número do sequencial, né, do código de barras do cartão e inserir os dados aqui, o nome do estudante que fez o teste, marcando sempre base extra, tá? Bom, mas e se por acaso, né, eu já utilizei todos os recursos, né, já usei os extras, vamos supor que eu não tenha estudante ausente na minha turma, eu também não tenho outra turma na escola para pegar teste, né, como que a gente pode fazer nesses casos? Eu não tenho mais cartão de respostas disponível. Nesses casos, o estudante ele pode fazer o caderno de testes, né? Então, pode imprimir o caderno de testes para ele, se não tiver lá. Tem como você imprimir esse caderno de testes para esse estudante. E as respostas desse estudante podem ser lançadas na plataforma, tá? Então, se por acaso não tiver cartão resposta disponível para o estudante pode fazer o teste e as respostas dele podem ser lançadas na plataforma Rio Educa em Ação, tá? Então, o professor vai lá, acessa o CARD, né, Cadastro, Lançamentos e Downloads de Materiais, vai na aba Lançamentos de Correção, Lançamentos e Correção e clica no botão Lançamento de Respostas. Aí lá ele vai acessar a turma e vai, né, pegar um formulário, né, de base extra, ou seja, não nominal, para ele lançar os dados desse estudante, tá? Então, é importante a gente reforçar isso, porque muitas vezes a escola fica querendo, obviamente, atender o estudante e acaba fazendo aquela reprodução, aquela xerox do cartão resposta, que não é permitido, tá? Então, faltou cartão resposta, o estudante faz o teste e eu vou fazer o lançamento dele lá na plataforma, tá? Do cartão resposta dele lá na plataforma, certo?
Passando essa parte de preenchimento, né, do material, dos formulários, eu gostaria de trazer aqui também o reforço de algumas orientações para essa aplicação. Então, primeiro, algumas orientações do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental. O que é importante a gente destacar aqui nessas etapas do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental? É que nessas etapas nós temos o instrumento que a gente chama que é o caderno do aplicador. Então, esse caderno do aplicador é o instrumento que o professor vai utilizar no dia da atividade para conduzir a aplicação para esses estudantes, do primeiro ao terceiro ano. Tá? Então, ali o caderno do aplicador, ele sempre vem identificado aqui, ó, né, sinalizando que é do aplicador, tá? E nele, o aplicador, o professor, vai encontrar, né, essa sinalização do megafone, onde ele vai fazer a leitura de todas as frases que estiverem indicadas com esse megafone. Tá? Então, ele precisa desse caderno do aplicador para que ele possa conduzir a aplicação para esses estudantes. Então, aqui, ó, no exemplo, ele só vai fazer a leitura do que está indicado com megafone. O que não tem megafone, ele não faz a leitura, tá? E ele vai seguir esse procedimento durante toda a aplicação do teste. Tá? Inclusive, né, também das questões de escrita. E aí, eu gostaria de trazer aqui uma informação que é muito importante, né, que já foi comunicada também pela secretaria para vocês, através de circular, que é em relação a uma situação que aconteceu no momento da diagramação do caderno do aplicador do terceiro ano do ensino fundamental da disciplina matemática. Esse caderno do aplicador de matemática do terceiro ano, ele veio sem a imagem desse megafone, tá? Então, eu coloquei até um exemplo aqui para vocês, tá? Então, ali no caderno do aplicador, não vai ter esse megafone, tá? Mas como que a gente vai fazer a orientação, então, para esse professor, para que ele possa fazer a aplicação para o terceiro ano matemática, né? Ele vai fazer a leitura, né, apenas do enunciado da questão. Então, aqui, ó, aqui em cima, onde está a mãozinha aqui, tá vendo? Ó, ele faz a leitura do enunciado, né? Essa parte aqui, sempre que tem uma imagem e das alternativas de resposta, ele não faz a leitura. Então, ele lê o enunciado, lê a pergunta, mas as respostas, né, as alternativas de resposta, né, não devem ser lidas, tá? Então, isso foi uma situação que aconteceu no momento da diagramação, né, desse material, e aí ficou sem essa indicação do megafone. Mas a secretaria já encaminhou para as escolas, né, para vocês uma circular com essa orientação, com essa errata, tá? E a gente vai seguir esse procedimento para essa aplicação do terceiro ano matemática. As demais etapas e disciplinas estão ok, tá? O arquivo, né, foi impresso direitinho com o megafone, então, assim, vai estar tudo certo lá para o professor, tá? Continuando aqui, né, depois dessa ressalva aí do terceiro ano matemática, é importante, né, no caso do primeiro ao terceiro ano, que o professor, ele sempre sinalize para os estudantes qual é a página que ele está fazendo a aplicação da questão, qual é a questão que ele está fazendo, né, para que os estudantes não fiquem perdidos durante esse momento. Então, ele vai começar a aplicação pelas questões de escrita, tá? Vai fazer a aplicação e depois, encerrada a aplicação de escrita, ele vai passar para as questões de leitura. E aí, no caso da leitura, que são as questões objetivas, é importante que ele
faça a aplicação de uma questão exemplo que a gente tem dentro do caderno dos estudantes e também do aplicador, para que os estudantes entendam qual é a forma correta de marcar no caderno. Por quê? Depois, o professor ele vai transcrever essas respostas do caderno para o cartão. Então, se o estudante ele não marca corretamente no caderno, o professor vai ter dificuldade depois de identificar qual foi a alternativa sinalizada pelo estudante, tá? Então, é muito importante fazer essa demonstração para os estudantes, aplicando a questão exemplo e desenhando no quadro, né, que ele precisa marcar ali o X dentro do quadradinho, sinalizando bem sinalizado, né, qual é a alternativa que ele respondeu, tá? Bom, essas são as principais orientações para o primeiro, segundo e terceiro anos do ensino fundamental. Do quarto ano, né, do quarto ao nono ano e os projetos, a gente também tem que se atentar a algumas situações, tá? Como, por exemplo, a distribuição do cartão de respostas e do caderno de testes, tá? Então, como eu disse para vocês, o cartão de respostas ele é nominal. Então, no momento de distribuir esse cartão respostas para o estudante, o professor ele precisa se atentar ao nome que está impresso no cartão resposta para que ele possa entregar esse cartão para o estudante correto, tá? Então, isso é muito importante. Então, aqui está sinalizado ali que tem o nome do estudante impresso. Então, é importante essa identificação na hora de fazer a distribuição, porque senão ele pode acabar distribuindo o cartão para o estudante errado, tá? Então tem que ficar bastante atento. A partir do quarto ano, os próprios estudantes eles vão fazer as marcações no cartão resposta. Então eles vão marcar o gabarito. Então é importante o professor também dar essas orientações, né? Que o estudante precisa assinar o cartão resposta, que ele só pode marcar uma alternativa em cada questão, né? Como o professor Cristiane mostrou, ele precisa colorir toda a bolinha, porque senão a questão pode ser anulada, né? Essa marcação no cartão precisa ser de caneta azul ou preta, tá? Então não pode ser feita a lápis, não pode ser feita de caneta colorida, tá? E o estudante não deve preencher essa área ali, né, que está mostrando ali que é a área para uso exclusivo do aplicador. Então, o estudante não precisa preencher essa área, não vai preencher nada ali, tá? E não pode também utilizar nem corretivo, nem borracha no cartão resposta, tá? Porque isso prejudica a leitura desse material, quando volta aqui para nós do CAED, tá? Então, também é importante desenhar no quadro, escrever no quadro a forma correta de marcar no cartão resposta, tá? E aí, o professor também precisa controlar ali esse tempo de duração do teste, né? Avisar os estudantes quando estiver faltando 30 minutos e 10 minutos para o final da aplicação, para que os estudantes possam fazer essa transcrição para o cartão resposta, tá? Bom, e aí, nessas etapas, o professor ele também vai coletar a assinatura dos estudantes na lista de presença. Então, ele vai verificar qual é o número do cartão que o estudante fez, né? O nome dele, vai marcar ali presente para ele e vai solicitar que o estudante assine a lista de presença, tá? Opa, peraí que eu apertei errado. Bom, e aí, finalizando essa aplicação, é importante, gente, em todos os cartões de resposta, o professor ou o próprio estudante, né, se o professor solicitar, que o estudante marque o campo 5 no cartão resposta, indicando onde esse estudante fez o teste, se ele fez o teste na escola ou em casa,
Então, ele precisa fazer essa sinalização no cartão de resposta de todos os estudantes, tá? É importante a gente ter a coleta dessa informação aqui. Bom, e aí, após a aplicação, no caso do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental, o professor ele vai, né, recolher os cadernos de teste e vai fazer a transcrição das respostas desses estudantes do caderno de testes para o cartão resposta. E aí é importante, se o estudante deixou uma questão sem resposta, ele vai deixar essa questão sem resposta, sem marcação no cartão resposta. Se o estudante marcar mais de uma resposta, o professor vai transcrever, colorir ali as bolinhas de todas as alternativas que o estudante marcou. Então, no caso do primeiro, dos professores do primeiro, segundo e terceiro anos do ensino fundamental, nesse momento de fazer a transcrição, é importante que ele verifique o nome do estudante no cartão resposta. Então, o estudante vai preencher o nome na capa do caderno de testes, ou se o estudante não souber preencher, o professor precisa preencher, para que depois ele consiga saber que aquele teste é desse estudante aqui, para ele poder fazer a transcrição para o cartão resposta, tá? E também, no caso do primeiro ao sexto ano, o professor vai realizar a correção das questões de escrita, tá? Então, primeiro ao sexto, Carioca 1, ano 2 e Carioca 2 e o Acelera Carioca. No caderno de testes desses estudantes, o professor vai encontrar um formulário de correção, tá? Esse formulário vai ser utilizado para corrigir as questões de escrita do teste de língua portuguesa. Essa correção das questões de escrita, ela vai ser realizada com o preenchimento desse formulário, né, tendo como base os guias de correção do CAED, né, que a secretaria já né, disponibilizou isso para vocês. Nós também vamos disponibilizar na plataforma Rio Educa, então, caso também precisem, vocês podem baixar esses guias de correção lá, tá? Feito essa marcação no formulário, o professor ele vai então acessar a plataforma, né, Rio Educa, e vai realizar o lançamento dessa correção lá na plataforma, tá? Onde que ele vai acessar a plataforma para fazer esse lançamento? Lá no card Cadastros, Lançamentos e Downloads de Materiais, nessa aba chamada Lançamentos e Correção, ele vai clicar no botão Lançamento de Correção, tá? Aqui, quando ele entrar no formulário, vai ter algumas orientações para ele aqui, para ele poder se orientar para iniciar o lançamento, e vai aparecer para ele a lista de estudantes das turmas da escola. Então, ele vai vir aqui, né? Aqui nós temos alguns filtros de pesquisa, então o professor ele pode fazer, ele deve, né, fazer o filtro aqui, por exemplo, da etapa de ensino, da sala de aplicação, né, para facilitar ele a identificar o estudante, tá? Ou ele pode até mesmo digitar o nome do estudante, para ele localizar diretamente aquele estudante que ele quer fazer o lançamento, tá? Identificou o estudante, ele vai, né, iniciar esse processo. Lembrando que o lançamento de correção, ele pode ser realizado pelos perfis, né, pela equipe de aplicação, pela equipe ali da escola, que é o diretor, a equipe escolar e os professores, tá? Então, ele vai localizar o estudante, vai clicar nesse botão ali que tem uma canetinha, né, de edição, e vai abrir, então, o formulário para ele fazer o lançamento. Aqui no formulário, ele vai conferir os dados desse estudante, tá? Antes de iniciar o lançamento. E aí, ele vem aqui, ó, vai disponibilizar para ele o formulário, né, digital, igualzinho o formulário que ele tem no caderno impresso. Esse formulário estará lá na plataforma para ele fazer as mesmas marcações. Então, ele faz as marcações aqui e finaliza esse lançamento, tá?
Caso ele não localize o nome do estudante na lista, ele vai, então, utilizar para fazer esse lançamento de correção a base extra. Nós temos 10 testes, né, 10 formulários de correção por turma, tá? Dessa base extra. Então, se ele não localizou o nome do estudante, ele vai fazer o lançamento desse estudante selecionando ali, ó, como está mostrando na imagem, o tipo de lançamento base extra. Aí ele confere aqui a sala, a turma, né, a sala de aplicação, né, base extra, e aí ele vai começar a edição aqui do lançamento. E aí, no caso do base extra, a única diferença é que ele vai precisar inserir as informações desse estudante, né? Por exemplo, o nome desse estudante, data de nascimento desse estudante, antes de realizar o lançamento, tá? E aí, para finalizar, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a organização para a devolução do material. Então, como a professora Cristiane também já destacou, eu queria trazer para vocês aqui, né, em imagens, né, esse material, para a gente ter um controle, uma organização desse material, do que a gente está recebendo, do que vocês estão devolvendo, a gente precisa que eles sejam devolvidos, né, conforme eles foram entregues para vocês na escola. Então, o material, ele é organizado, né, em caixas. Essas caixas, olha, eu coloquei um exemplo aqui dessas caixas. Elas são organizadas por escola. Dentro dessas caixas vem os pacotes, né, e a quantidade de pacotes que cada caixa, né, comporta, cada caixa contém. Então, é importante vocês organizarem esse material, né, de acordo com essas informações que constarem ali nessa etiqueta, né, que está com a identificação nessa caixa, para que vocês também tenham um controle, né? Será que eu devolvi tudo? Será que tudo foi devolvido? Né? Se você organizar de acordo com as informações que constarem ali, vocês vão também ter um controle maior. Tá? Então, lembrando que dentro do pacote, o que precisa ser devolvido para o CAED? Todos os cartões de resposta, tá? Mesmo que não tenha sido utilizado, tá? Mesmo que o aluno tenha faltado ou extra que você não tenha utilizado, todos os cartões precisam ser devolvidos. E a lista de presença da turma também, tá? E aí, o CAED, então, como a professora Cristiane já disse também, vai recolher todo esse material nas CREs, né, no dia 13/4. Então, é importante, né, organizar esse material para esse recolhimento, para essa entrega na CRE e para que esse recolhimento ocorra no dia 13. E também, né, enquanto vocês estiverem aguardando essa entrega, guardar esse material no local adequado, né, seguro, para que você tenha um controle ali de que nada vai ficar para trás, tá? No mais, né, eu desejo a todos e a todas aí um bom trabalho nessa primeira atividade diagnóstica, né, de 2023. É o primeiro passo aí desse ano, né? E eu tenho certeza que, assim como ano passado, esse ano também nós vamos ter sucesso aí nessas atividades aí ao longo desses bimestres aí de 2023. Muito obrigada e um bom trabalho a todas e a todos. Bem, muito obrigado, Thalita Barbosa, pela sua contribuição nesse momento tão importante, né, para a nossa rede. E agora, para as considerações finais, vou chamar novamente a Cristiane Fournier para dar as últimas palavras a respeito da nossa avaliação diagnóstica em rede. Olá, espero que as informações que a gente tem aqui disponibilizado, né, durante essa manhã tenha sido rica de orientações para que a gente tenha sucesso na nossa primeira atividade diagnóstica em rede de 2023. Reforço que qualquer dúvida, entre em contato aqui com a Coordenadoria de Avaliação. A gente vai estar enviando por e-mail a apresentação de hoje, para qualquer dúvida vocês estarem consultando também. E reforço a importância, né, do cumprimento dos prazos, das datas, visto que agora a atividade diagnóstica em rede ela vai fazer parte da média final
dos nossos estudantes em língua portuguesa e matemática. Então, é importante eu frisar aqui, né, a integridade desses materiais, vocês terem cuidado com os cartões de respostas, devolverem na coordenadoria dentro da caixa que está lá identificada, para que qualquer problema a gente consiga, né, visualizar esse aluno e estar sanando qualquer tipo de dúvida, né, que a escola possa ter, ou que o professor possa ter, ou até mesmo o próprio aluno e responsável. Tá? Então, a gente aqui deseja uma ótima atividade diagnóstica em rede a todos, sucesso nessa primeira verificação de aprendizagem, e estamos aqui à disposição de todos. Até mais.